2 unidades no café da manhã, 2 no almoço, 2 no lanche da tarde e 2 no jantar. Essa é a sua receita hipotética, ok? Vamos lá. Agora, vamos pensar numa determinada situação. Ao acordar, a glicemia do seu filho estava em 60, ou seja, ele estava com hipoglicemia. 60. Só que na sua receita está dizendo que você tem que aplicar 2 unidades todos os dias, independente de qualquer coisa, você vai aplicar 2 unidades no café da manhã. O seu filho acordou com a glicemia em 60. De que forma você interpretaria essa situação problema, e resolveria o caso do seu filho nesse momento? Vamos lá, de novo, só para recapitular. O seu filho acordou com hipoglicemia, 60. Só que a receita de insulina dele está prescrito 2 unidades fixas no café da manhã. Como é que você resolveria isso? Você aplica a insulina, só me responda. Você aplica a insulina a dose fixa do café da manhã ou você não aplica? E o que é que você faz com o valor da glicemia dele de 60? Nessa situação em que o seu filho acordou com hipoglicemia e você tem uma receita de insulina prescrita dose fixa no café da manhã, qual é a conduta correta? A conduta correta nessa situação é: você primeiro reverte a hipoglicemia do seu filho. De que forma você vai reverter a hipoglicemia? Oferecendo pelo menos 200 ml de suco de laranja ou de suco de uva para o seu filho. Você vai oferecer para ele os 200 ml, ele vai tomar os 200 ml, você vai controlar a glicemia dele, de 10 em 10 minutos, você vai verificar a glicemia dele. Assim que a glicemia dele estabilizar, ele vai tomar o café da manhã dele e vai aplicar a insulina que está prescrita de dose fixa para o café da manhã. Ah, Giovanni, mas ele estava com hipoglicemia, se eu aplicar as 2 unidades, ele vai voltar para a hipoglicemia. Não, ele não vai voltar para a hipoglicemia. Por que ele não vai voltar? Porque você deu o suco de laranja, você aguardou o tempo necessário para ele sair da hipoglicemia e agora ele vai tomar café da manhã. Se você não aplicar a dose fixa dele, ele vai fazer uma hiperglicemia, porque vai juntar aquela dose do suco de laranja que, apesar dela ter sido utilizada para reverter a hipoglicemia, tá? Ela vai sim aumentar um pouco. E aí ele vai tomar café da manhã e aí a glicemia vai aumentar ainda mais. Por isso que, nessa situação em que o seu filho tem uma hipoglicemia, você pega a sua receita e interpreta ela da seguinte forma: eu tenho dose de insulina para aplicar fixa na hora do café da manhã? Tenho. Mas meu filho está com hipoglicemia. E o que eu faço? Então eu vou reverter a hipoglicemia, dando o suco de laranja para ele, dou o café da manhã dele e faço a aplicação de insulina das 2 unidades para ele poder não ter uma hiperglicemia após a alimentação. Ok? Então, pessoal, esse aí é um dos exemplos que nós temos, tá, de interpretação e aplicação, tá, dessa interpretação no dia a dia. Então, quando você tem uma receita de insulina que ainda não tem contagem de carboidratos, você tem que saber lidar com todas as situações que aparecem e que são situações que às vezes você tem que aplicar, decidir se vai aplicar insulina ou não. Lembrando sempre que se não aplicar insulina, você vai ter uma consequência. Se aplicar, também vai ter. Então você tem que saber fazer, tá, ter essa decisão e ter o conhecimento e saber decidir da melhor forma possível. Tá bom? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Não tem problema. O que é importante é que a gente continue treinando, que a gente continue aprendendo para sempre estar oferecendo uma vida o mais normal possível para o nosso filho, para o filho de vocês.